Imagine, descobrir que você pode voltar 24 horas no tempo sempre que alguém que você ama morre. Parece o sonho de qualquer pessoa, não é? Uma segunda chance. Uma oportunidade de impedir tragédias. Mas e se eu te dissesse que esse poder vem acompanhado do preço mais cruel que você pode imaginar? Esta é a história real de Helena, uma jovem enfermeira que herdou muito mais do que um simples relógio antigo. Ela descobriu que salvar uma vida significa condenar outra, que o amor verdadeiro, às vezes, exige o sacrifício mais impossível e que mexer com o tempo pode destruir tudo aquilo que mais prezamos. Nos próximos minutos, você vai conhecer uma das histórias mais emocionantes e perturbadoras que já contamos aqui. Uma história que vai fazer você questionar até onde você iria para salvar quem ama. E mais importante, você teria coragem de abrir mão desse poder se descobrisse que ele está matando pessoas inocentes? Prepare-se, porque depois desta história, você nunca mais vai olhar para o tempo da mesma forma. Capítulo 1. A herança e o encontro. Helena tinha apenas 26 anos quando sua vida mudou para sempre. Recém-formada em enfermagem, ela trabalhava no turno da madrugada no Hospital São Vicente, na pequena cidade de Pedra Azul. Seus olhos verdes brilhavam com aquela determinação típica de quem escolheu cuidar das pessoas. Era uma sexta-feira chuvosa de março, quando recebeu a ligação que a fez correr para casa. Sua avó Esperança, a mulher que a criou depois que seus pais morreram em um acidente, havia falecido dormindo, aos 89 anos. Helena chegou ao pequeno apartamento onde cresceu e encontrou tudo exatamente como sua avó havia deixado. As plantas bem cuidadas na varanda, o cheiro de jasmim que sempre perfumava a sala, e sobre a mesinha de centro, uma caixa de veludo azul marinho. Dentro da caixa havia um relógio de bolso dourado, pesado e ornado com gravuras delicadas. Uma corrente fina o conectava a um pequeno pergaminho amarelado. Com mãos trêmulas, Helena desdobrou o papel e leu as palavras escritas à mão por sua avó. Minha querida Helena, este relógio pertence à nossa família há gerações. Ele tem um poder que você descobrirá quando for necessário. Use com sabedoria, pois todo dom tem seu preço. Lembre-se, o tempo é o bem mais precioso que possuímos, mas mexer com ele pode custar mais do que imaginamos. Te amo para sempre, Vovó Esperança. Helena sorriu com lágrimas nos olhos, colocou o relógio no bolso do jaleco e voltou para o hospital. Não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. No hospital, durante seu plantão daquela noite, conheceu o Dr. Gabriel Mendes, um cardiologista de 32 anos que havia chegado recentemente à cidade. Alto, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos e um sorriso que fazia Helena sentir borboletas no estômago. Gabriel havia se mudado para Pedra Azul depois de enviuvar em São Paulo, buscando um recomeço para ele e sua filha, Sofia, de 16 anos. Você é a enfermeira Helena, certo? Perguntou Gabriel, aproximando-se dela no corredor. Ouvi dizer que você tem um talento especial para cuidar dos pacientes. Helena corou. Apenas faço o meu trabalho, doutor. Gabriel, pode me chamar de Gabriel. E pelo que vi hoje, você faz muito mais que seu trabalho. Tem uma intuição médica impressionante. Era verdade. Helena sempre teve uma conexão especial com seus pacientes, conseguindo perceber quando algo não estava bem antes mesmo dos equipamentos indicarem. Sua avó dizia que era um dom de família. Na manhã seguinte, Helena estava voltando para casa quando ouviu gritos vindos do apartamento ao lado. Seu vizinho, Sr. Antônio, um homem de 78 anos que morava sozinho, estava caído no chão da cozinha segurando o peito. Helena correu para ajudar, mas quando chegou até ele, Sr. Antônio já não respirava mais. Havia sofrido um infarto fulminante. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O relógio em seu bolso começou a vibrar intensamente, emitindo uma luz dourada suave. Helena o puxou e viu que os ponteiros estavam girando rapidamente para trás. O mundo ao seu redor começou a se mover em câmera lenta, as cores ficaram mais vívidas e então tudo parou.
Quando abriu os olhos, estava de volta ao hospital, exatamente 24 horas antes. Era a mesma sexta-feira em que sua avó havia morrido. Confusa e assustada, Helena olhou para o relógio. Os ponteiros haviam voltado ao normal, mas ela tinha certeza absoluta de que havia vivido aquele dia antes. Decidiu testar uma teoria maluca. Depois do plantão, em vez de ir direto para casa, passou na farmácia e comprou medicamentos para o coração. Bateu na porta de Sr. Antônio e inventou uma desculpa sobre fazer um check-up de cortesia nos vizinhos idosos. Durante a conversa, percebeu que ele estava com dores no peito, sudorese e falta de ar. Imediatamente o levou para o hospital. Gabriel estava de plantão e atendeu o Sr. Antônio. Após os exames, confirmou: o idoso estava à beira de um infarto severo. Se tivesse chegado algumas horas depois, não teríamos conseguido salvá-lo, disse Gabriel, olhando admirado para Helena. Como você soube? Ela não conseguiu responder. Estava olhando para o relógio em suas mãos, finalmente compreendendo o que sua avó havia deixado para ela. Um poder inimaginável. A capacidade de voltar no tempo sempre que alguém próximo morresse, dando-lhe uma segunda chance para salvá-los. Mas ela ainda não imaginava o preço terrível que esse dom cobraria. Capítulo 2. Amor e Poder. Nas semanas seguintes, Helena não conseguia parar de pensar no relógio. Ela o carregava sempre consigo, mas felizmente não precisou usá-lo novamente. Sua rotina no hospital se tornou mais interessante porque Gabriel começou a procurá-la com frequência, sempre com uma desculpa profissional, mas era óbvio que havia algo mais. Helena, você quer tomar um café depois do plantão? Perguntou Gabriel numa terça-feira ensolarada. Há uma padaria nova na Praça Central que dizem que serve o melhor pão de açúcar da região. Helena aceitou e pela primeira vez em anos se permitiu sentir algo por alguém. Gabriel era gentil, inteligente e tinha uma forma carinhosa de falar sobre sua filha Sofia. Durante o café, ele contou sobre sua vida em São Paulo, como perdeu a esposa em um acidente de carro 2 anos antes e como decidiu recomeçar numa cidade pequena. E você? Perguntou Gabriel. Sempre quis ser enfermeira? Desde pequena, respondeu Helena, mexendo no açúcar do café. Minha avó dizia que eu tinha mãos de curar. Ela me criou depois que meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Ela era especial. Sempre sabia quando alguém estava precisando de ajuda antes mesmo da pessoa perceber. Gabriel sorriu. Parece que esse dom passou para você. Seus colegas falam que você tem uma intuição médica inexplicável. Se ele soubesse a verdade, pensou Helena, tocando discretamente o relógio no bolso. 3 semanas depois, o relógio provou novamente o seu poder, mas desta vez de uma forma que mudaria completamente a relação entre Helena e Gabriel. Sofia, a filha de Gabriel, era uma adolescente esperta e rebelde que adorava andar de bicicleta pelas trilhas da montanha próxima à cidade. Numa tarde de sábado, quando Helena estava em casa organizando as coisas de sua avó, recebeu uma ligação desesperada de Gabriel. Helena, Sofia sofreu um acidente terrível. Ela caiu da bicicleta na trilha da Pedra do Ábia. Está a caminho do hospital, mas está muito grave. Helena correu para o hospital e encontrou Gabriel completamente destroçado no corredor da UTI. Sofia havia batido a cabeça numa pedra e estava com traumatismo craniano severo. Os médicos fizeram de tudo, mas após 6 horas de cirurgia, não conseguiram salvá-la. Gabriel segurava a mão da filha quando ela parou de respirar. Seu choro de dor ecoou por todo o corredor. Helena estava ao lado dele quando sentiu o relógio vibrar intensamente no bolso. A luz dourada apareceu novamente. Os ponteiros giraram para trás e ela foi transportada 24 horas para o passado. Desta vez, Helena não hesitou. Ligou para Gabriel na manhã de sábado e inventou uma desculpa para que ele não deixasse Sofia sair de bicicleta hoje. Gabriel, tive um sonho estranho com Sofia.
Sei que vai parecer bobagem, mas você poderia evitar que ela fosse à trilha hoje? Tenho um pressentimento ruim. Gabriel, que já havia notado a intuição especial de Helena, decidiu confiar nela. Levou Sofia para o shopping da cidade vizinha e, quando voltaram à noite, descobriram que houve um deslizamento de terra exatamente na trilha onde Sofia costumava andar. Você salvou minha filha, disse Gabriel, segurando as mãos de Helena com lágrimas nos olhos. Não sei como explicar, mas foi você quem a salvou. Naquela noite, pela primeira vez desde que enviuvou, Gabriel beijou alguém. E Helena, pela primeira vez na vida, se apaixonou completamente. Mas estranhas coincidências começaram a acontecer. No mesmo dia em que Sofia foi salva, um jovem casal morreu em um acidente de carro na estrada que liga Pedra Azul à cidade vizinha. Helena leu a notícia no jornal e sentiu um frio na espinha. Seria apenas coincidência? E então, o que você está achando da história até agora? Helena descobriu um poder incrível e encontrou o amor. Mas será que existe um preço a pagar por mexer com o destino? Deixe sua opinião nos comentários e continue conosco para descobrir os segredos sombrios que o relógio ainda esconde. Capítulo 3. O diário e a paixão. 2 meses se passaram desde que Helena salvou Sofia, e sua relação com Gabriel floresceu de uma forma que ela nunca imaginou possível. Eles se tornaram inseparáveis. Gabriel a levava para jantar na única pizzaria da cidade, caminhavam juntos pela praça central nas tardes de domingo e Helena havia se tornado uma segunda mãe para Sofia. Sabe, disse Gabriel numa noite enquanto caminhavam de mãos dadas pela margem do pequeno rio que cortava a cidade. Nunca pensei que poderia me apaixonar novamente. Depois que perdi Carme, achei que meu coração havia se fechado para sempre. Helena apertou sua mão. O amor tem uma forma estranha de chegar quando menos esperamos. É verdade. E há algo em você, Helena. É como se você me conhecesse há anos, como se soubesse exatamente do que eu preciso antes mesmo de eu saber. Helena sorriu, mas por dentro sentia uma pontada de culpa. Gabriel não fazia ideia de que ela havia literalmente voltado no tempo para salvar sua filha. E começava a suspeitar que havia muito mais segredos em sua família do que imaginava. Certa noite, enquanto ainda organizava os pertences de sua avó, Helena encontrou algo que mudaria tudo. Escondido atrás de uma foto antiga no quarto de Esperança, havia um diário de couro marrom amarelado pelo tempo. As primeiras páginas eram da década de 1960, escritas com a caligrafia elegante de sua avó quando jovem. 15 de julho de 1963. O relógio funcionou novamente. Consegui salvar João do acidente na serraria, mas no mesmo dia, Maria da padaria morreu de infarto súbito. Coincidência? Preciso entender o que está acontecendo. Helena continuou a ler e as entradas seguintes a deixaram cada vez mais perturbada. 20 de agosto de 1963. Não é coincidência. Cada vez que salvo alguém, outra pessoa morre. O relógio não está criando vida do nada, está transferindo a morte. O equilíbrio deve ser mantido. 3 de dezembro de 1965. Usei o relógio para salvar meu irmão Teodoro de um acidente de moto. No mesmo instante, a esposa do padeiro morreu em casa, sem explicação. Compreendo agora. O relógio não desfaz a morte, apenas a move de lugar. As mãos de Helena tremiam enquanto lia. Sua avó havia descoberto o terrível segredo do relógio décadas atrás. Cada vida salva custava outra vida em troca. 10 de junho de 1967. Conheci Pedro, o amor da minha vida. Quero contar a ele sobre o relógio, mas como explicar que carrego a responsabilidade de decidir quem vive e quem morre? Como dizer que cada vez que salvo alguém que amo, posso estar condenando um inocente? 15 de outubro de 1968. Pedro morreu no desabamento da mina. O relógio vibrou, mas não usei. Não podia. Não depois de descobrir que o jovem operário que morreu em seu lugar na primeira vez foi apenas o começo.
3 pessoas inocentes morreram para que eu pudesse ter mais tempo com Pedro. Não posso mais brincar de ser Deus. Sua avó havia carregado esse fardo sozinha por décadas e agora ela compreendia porque nunca se casou novamente. O peso de conhecer a verdade sobre o relógio havia isolado a esperança do mundo. Mas Helena já havia usado o relógio 2 vezes. Senhor Antônio estava vivo, Sofia estava viva, mas quem havia morrido em seus lugares? Correu até o computador e pesquisou as notícias dos últimos meses. Na data em que salvou o Senhor Antônio, uma enfermeira do hospital da cidade vizinha havia morrido subitamente de infarto, sem histórico cardíaco. No dia em que salvou Sofia, o jovem casal na estrada havia morrido no acidente. O relógio não estava salvando vidas, estava roubando-as de outras pessoas. Na manhã seguinte, Gabriel percebeu que Helena estava diferente. Durante o café na cozinha dela, ele segurou suas mãos com carinho. Amor, você está estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa? Helena olhou nos olhos castanhos de Gabriel e quase contou tudo. Quase revelou o segredo que carregava, o peso das mortes que ela havia causado indiretamente. Mas como explicar algo tão absurdo? Como dizer ao homem que amava que ela possuía um poder sobrenatural que custava vidas inocentes? É só saudade da vovó. Mentiu, forçando um sorriso. Às vezes ainda sinto como se ela fosse aparecer na cozinha preparando seu café com canela. Gabriel a abraçou, mas Helena pôde sentir que ele não estava completamente convencido. Havia uma tensão nova entre eles, um segredo não dito que começava a criar uma barreira invisível em seu relacionamento perfeito. Então, nossa jornada está ficando cada vez mais intensa. Helena descobriu a verdade terrível sobre o relógio, mas ainda não sabe o quanto suas ações afetaram diretamente a vida de Gabriel. Se você está gostando dessa história emocionante, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. O próximo capítulo vai revelar uma conexão devastadora que vai mudar tudo. Capítulo 4. O clímax devastador. 2 semanas se passaram desde que Helena descobriu a verdade sobre o relógio. Ela tentava agir normalmente com Gabriel, mas o peso do segredo estava destruindo sua paz interior. Durante os plantões, ele notava sua distração, seus olhares perdidos, a forma como ela tocava constantemente o bolso onde guardava o relógio. Helena, precisamos conversar, disse Gabriel numa tarde de quinta-feira, depois que ela quase aplicou a medicação errada em um paciente. Você não é mais a mesma desde que encontrou aquelas coisas da sua avó. O que está acontecendo? Helena evitou seus olhos. Estou bem, Gabriel. Só um pouco cansada. Não, você não está bem. E eu me preocupo com você. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Nós nos amamos, não é? Não deveria existir segredos entre nós. Se ele soubesse, pensou Helena, o segredo que carrego destruiria nosso amor para sempre. Mas o destino tinha outros planos para ela. Naquela mesma noite, Helena decidiu investigar mais profundamente as mortes que havia indiretamente causado. Ligou para uma amiga que trabalhava no hospital da cidade vizinha e fez perguntas discretas sobre a enfermeira que morreu no dia em que salvou o Senhor Antônio. Ah, sim, Fernanda. Uma tragédia terrível. Ela havia acabado de se formar, estava super animada com o primeiro emprego. Não tinha nenhum problema de saúde, era jovem, saudável, e morreu de infarto súbito no vestiário. Deixou um noivo desesperado. Helena desligou o telefone com o coração apertado. Fernanda tinha apenas 24 anos, 2 anos mais nova que ela. Uma vida inteira pela frente, ceifada para que Senhor Antônio pudesse viver. Mas o pior ainda estava por vir. Na sexta-feira, Gabriel chegou ao hospital visivelmente abalado. Helena o encontrou no estacionamento, sentado dentro do carro com as mãos no rosto. Gabriel, o que aconteceu? Perguntou, entrando no carro ao lado dele. Recebi uma ligação de São Paulo hoje.
Lembra que eu te contei sobre meu melhor amigo da faculdade, Ricardo? Ele morreu ontem. Helena sentiu o sangue gelar. Como? Acidente de carro. Bateu numa árvore na marginal, voltando do trabalho. A polícia disse que foi muito estranho porque ele era um motorista excelente, conhecia aquela estrada como a palma da mão. Sabe qual é a parte mais estranha? Ele morreu exatamente no mesmo dia e horário em que Sofia teria morrido se você não tivesse me avisado sobre seu pressentimento. O mundo de Helena desabou. Ela conseguiu manter a compostura na frente de Gabriel, mas por dentro estava em pânico total. O relógio havia tirado a vida do melhor amigo dele para salvar Sofia. Deve ser só uma coincidência terrível, murmurou, odiando a si mesma por mentir. Deve ser, concordou Gabriel, mas havia algo em seus olhos que dizia que ele estava começando a conectar pontos estranhos. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou folheando o diário de sua avó, procurando por respostas, por uma forma de desfazer o que havia feito. Foi então que encontrou a entrada mais assustadora de todas. 25 de março de 1969. Descobri algo terrível. O relógio não escolhe aleatoriamente quem morre no lugar de quem salvamos. Ele manipula o destino para que as pessoas certas se aproximem de nós. Pedro não me encontrou por acaso. Ele foi atraído para a minha vida porque estava destinado a morrer no lugar de alguém que eu salvaria. O relógio usa nossos sentimentos, nosso amor, como forma de garantir que continuaremos usando o seu poder. Helena quase deixou o diário cair. Será que Gabriel havia aparecido em sua vida por acaso? Ou o relógio havia manipulado o destino para trazê-lo até ela? Na segunda-feira seguinte, sua suspeita se confirmou da pior forma possível. Durante uma conversa casual com o Dr. Mário, o diretor do hospital, Helena descobriu que Gabriel não havia se candidatado para trabalhar em Pedra Azul. Ele havia recebido uma proposta inesperada, quase irrecusável, vinda do próprio diretor, que por sua vez havia recebido a recomendação de um colega de São Paulo que nem conhecia Gabriel pessoalmente. Foi tudo muito estranho, uma série de coincidências que se alinharam perfeitamente para trazer Gabriel até aqui, quase como se o destino quisesse que ele viesse. Helena saiu do hospital e vomitou no estacionamento. O relógio havia orquestrado tudo. Havia manipulado eventos, influenciado pessoas, criado coincidências para que Gabriel se mudasse para Pedra Azul e se apaixonasse por ela. E ela sabia exatamente por quê. Gabriel estava destinado a morrer no lugar de alguém que ela salvaria. Correu para casa e ligou para Gabriel, desesperada. Onde você está? Em casa, por quê? Helena, você está bem? Não saia de casa hoje, por favor, confie em mim, não saia de casa. Mas era tarde demais. Enquanto falava com Helena ao telefone, Gabriel começou a sentir uma dor intensa no peito. A ligação caiu. Helena correu para a casa dele e o encontrou caído na sala, Sofia gritando desesperada ao lado do pai. Gabriel estava tendo um infarto fulminante, exatamente como o Sr. Antônio havia tido. O relógio no bolso de Helena começou a vibrar. Era a hora da escolha final. Capítulo 5. A escolha do coração. Helena segurou o relógio vibrante em suas mãos enquanto os paramédicos tentavam reanimar Gabriel. Sofia chorava desesperadamente, gritando para que o pai não a deixasse sozinha. A dor no peito de Helena era insuportável, ver o homem que amava morrendo, sabendo que tinha o poder de salvá-lo, mas também sabendo o preço terrível que isso cobraria. Ele não está respondendo, disse um dos paramédicos. Perdemos o pulso. O relógio brilhava cada vez mais intenso. Os ponteiros começaram a tremer, como se estivessem esperando sua decisão. Helena sabia que tinha apenas segundos antes que fosse tarde demais para usar o poder. Mas as palavras de sua avó ecoavam em sua mente. O relógio usa nossos sentimentos, nosso amor,
como forma de garantir que continuaremos usando seu poder. Será que Gabriel realmente a amava? Ou ele havia sido manipulado pelo relógio para se apaixonar por ela? Será que tudo que eles viveram juntos era real? Ou apenas parte de um plano cósmico cruel? Por favor, Helena, Sofia segurou seu braço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sempre sabe o que fazer. Salve meu pai, por favor. Helena olhou para Sofia, tão jovem, tão cheia de vida, e lembrou-se de que já havia salvo essa menina uma vez. Custara a vida de 2 pessoas inocentes. Se salvasse Gabriel agora, quantas outras mortes carregaria na consciência? Mas então, Gabriel abriu os olhos por um segundo, olhou diretamente para ela e sussurrou: Eu te amo, de verdade. E Helena soube que, manipulado ou não pelo destino, o que eles sentiam um pelo outro era real. O amor havia transcendido qualquer magia ou interferência sobrenatural. Com mãos trêmulas, ela apertou o relógio. O mundo ao seu redor começou a girar para trás. As cores se intensificaram, o tempo se distorceu e Helena foi arremessada 24 horas para o passado, de volta à manhã de segunda-feira. Mas desta vez, algo era diferente. Quando chegou no hospital, encontrou uma carta que não estava ali antes, escrita com a caligrafia de sua avó. Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que usou o relógio pela 3ª vez. Há algo que não escrevi no diário, algo que só descobri nos meus últimos anos de vida. O relógio oferece uma escolha final para quem teve a coragem de amar, mesmo conhecendo seu terrível segredo. Ele pode quebrar o ciclo, mas só se você estiver disposta a pagar o preço definitivo. Helena continuou lendo com o coração acelerado. Para salvar alguém que ama sem tirar a vida de outra pessoa inocente, você deve oferecer sua própria vida em troca. O relógio aceitará esse sacrifício e se autodestruirá, libertando sua família dessa maldição para sempre. Mas você deve escolher seu amor ou sua vida. Não há meio termo. Helena fechou os olhos e sentiu uma paz estranha tomando conta de seu ser. Finalmente entendia porque sua avó nunca havia usado o relógio para salvar Pedro. Esperança havia escolhido carregar o peso da perda para que outras gerações não precisassem enfrentar o mesmo dilema. Mas Helena fez uma escolha diferente. Ligou para Gabriel e pediu para que ele viesse ao hospital imediatamente. Quando ele chegou, ela o levou para a capela do hospital e segurou suas mãos. Gabriel, preciso te contar algo que vai parecer impossível, mas preciso que você acredite em mim. E então, Helena contou tudo. Sobre o relógio, sobre as mortes que havia causado indiretamente, sobre como o destino os havia manipulado para ficarem juntos, sobre a escolha terrível que precisaria fazer naquele dia. Gabriel escutou em silêncio, seus olhos passando da incredulidade para a compreensão e finalmente para uma dor profunda. Então nosso amor, tudo foi manipulado? Não. Helena segurou seu rosto. O que sentimos é real. O relógio pode ter criado as circunstâncias, mas não pode criar sentimentos verdadeiros. Eu amo você, Gabriel, e sei que você me ama também. É por isso que estou disposta a fazer o sacrifício final. Não! Gabriel a segurou nos braços. Não vou deixar você se sacrificar por mim. Alguma outra forma? Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Há uma. Podemos destruir o relógio juntos, mas isso significa que você morrerá hoje, como estava destinado a acontecer, e eu terei que viver sabendo que poderia ter salvado. Então é isso que vamos fazer, disse Gabriel com firmeza. Algumas coisas são mais importantes que nossa própria vida. Se minha morte pode impedir que outras pessoas inocentes morram, se pode libertar você dessa maldição, então é isso que deve acontecer. Naquele momento, Helena compreendeu que havia encontrado não somente o amor da sua vida, mas alguém com a mesma força moral que sua avó havia tido décadas atrás.
Eles passaram o dia inteiro juntos, caminhando pela cidade, conversando com Sofia, sem revelar a verdade, criando memórias finais. No final da tarde, voltaram para a casa de Gabriel. "Não tenha medo", disse Helena, segurando a mão dele quando começou a sentir as primeiras dores no peito. Gabriel sorriu. "Não tenho medo, tenho gratidão por ter conhecido você, por ter vivido um amor verdadeiro, mesmo que por pouco tempo." Quando Gabriel parou de respirar, Helena segurou o relógio pela última vez, mas em vez de ativá-lo, ela jogou no chão com toda a sua força. O relógio se despedaçou em milhares de fragmentos dourados que se dissolveram no ar como pó de estrelas. A maldição estava quebrada. Sofia ficou aos cuidados dos avós paternos em São Paulo. Helena continuou trabalhando como enfermeira, mas agora carregava em seu coração a certeza de que havia feito a escolha certa. Algumas vezes, durante os plantões noturnos, ela sentia a presença de Gabriel ao seu lado, como se ele estivesse orgulhoso da coragem que ela teve de escolher o amor verdadeiro sobre o poder. Anos depois, quando Helena se tornou diretora de enfermagem do hospital, ela guardava na gaveta de sua mesa uma foto de Gabriel sorrindo, e sempre que enfrentava decisões difíceis, lembrava-se das palavras que ele disse antes de partir: "O verdadeiro amor não é sobre ter o poder de mudar o destino, é sobre ter a coragem de aceitar que algumas coisas são mais importantes que nossa própria vida." Helena havia aprendido que o tempo realmente é o bem mais precioso que possuímos, e que às vezes a maior prova de amor é saber quando não usar o poder que temos. Esta foi a história de Helena e o relógio que voltava no tempo. Uma jornada sobre amor, sacrifício e a descoberta de que alguns poderes são mais uma maldição do que uma bênção. Helena escolheu quebrar um ciclo de séculos, provando que o verdadeiro amor às vezes exige as decisões mais difíceis de nossas vidas. E você? O que faria se tivesse o poder de voltar no tempo para salvar quem ama? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal Viva Essa História, ative o sininho e não esqueça de curtir este vídeo. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Narrativas que vão fazer você refletir sobre o amor, a vida e as escolhas que fazemos todos os dias. Este é o seu canal Viva Essa História. Se você gostou desta narrativa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras. Deixe nos comentários qual história você gostaria de ver aqui no Viva Essa História. Sua sugestão pode ser nossa próxima grande narrativa. Até a próxima história e lembre-se, o tempo passa, mas o amor verdadeiro permanece para sempre em nossos corações.